E aí você vê, por exemplo, isso acontece também em empresas privadas. Eu não sei se você viu recentemente uma declaração da B3, que é a Bolsa do Brasil. Muito orgulhosamente falando no Instagram de que a partir de 2023 todas as empresas listadas têm que ter na sua liderança uma pessoa de categoria menorizada, até repercutiu. uma mulher e não sei o quê. Sim, um cara branco falando, aí depois a propaganda é todo mundo branco. Além de tudo tem isso, né? Sim, é puta hipocrisia do cara. Além de tudo, mas assim, qual que é o problema que você tem? Você só tem a Bolsa do Brasil, a B3, você só tem uma bolsa. Nos Estados Unidos você tem várias, né? Então, se esse cara vira e fala assim, a partir de 2023 você tem que se adequar para estar listado no meu índice, minha vontade de falar, vai tomar no seu cu, entendeu? Que eu tenho que, você tem que falar uma que quem engenharia que vai social, estar a minha liderança. E não é que eu sou contra ter categoria minorizada, porque Claro. tem gente que confunde isso. Então, para deixar bem claro, tem que ter mulher, tem que ter categoria minorizada se você quiser, se a pessoa for competente para aquilo que você quer. Imagina se a partir de, sei lá quando, alguém for falar que na minha empresa tem que ter 50% de não sei quem, 25% de não sei onde. Gente, eu é que tenho que determinar quem vai na minha empresa dos critérios que eu quiser. Seja os critérios por merecimento, por cor, por raça, mas é minha decisão. E não de uma empresa de terceiros. Decidir quem que você vai colocar. Exato. Sim, com certeza. Então a gente precisa do quê? De uma concorrência, a gente precisa de um novo índice. Sim. Para não ter que ficar... E aí eles ficam nessa forçação de barra, forçando. Mas eu acho que tem bastante espaço para isso voltar para um equilíbrio maior, porque já foi esticada tanta corda que algumas empresas, tipo Netflix, como é o nome daquela outra empresa? A Amazon é do mesmo algumas, segmento? mas Disney. várias empresas, né, de vários setores que esticaram muito a corda para esse que a gente chama de cultura woke e que foram meio cooptadas pelos próprios funcionários. Então, funcionário que começa a ditar, agora na Apple, por exemplo, como teve 2 anos de pandemia, ficou muita gente em home office. Aí agora os funcionários fizeram não sei se é o nome, a petição, mas eles fizeram um comunicado dizendo que eles só podem voltar se tiver uma lista desse tamanho de exigências que eles fazem para voltar a trabalhar em loco. Entendi. Tipo, virou um jardim de infância um negócio, sabe? Tem que ter escorregador, tem que ter mesa de ping-pong. Sério isso? Não, isso é o que aconteceu com o Google, aconteceu com essas empresas, todas fizeram as empresas se tornarem um centro ambiente... de mas eu acho isso legal até. Então, mas ser numa empresa onde você pode ficar tranquilo, assim. Mas aí que tá. O objetivo da empresa é ter lucro, é fazer ela ser o mais rentável possível com o menor custo possível. Sempre esse é o objetivo das empresas. Você trazer as pessoas para a tua empresa é porque a sua empresa é muito foda, e o Google é muito foda, a Apple é muito foda, ou porque você é o mais legalzão e você vai ter sala de descompressão e você vai ter beer pong no meio. Tem até uma série que eu sempre recomendo que chama We Crashed, que é sobre a história do WeWork, que era um cara muito doidão, super visionário, mas muito doidão, que falava, ele e a mulher tinham uma empresa chamada WeWork, eles não são mais sócios, hoje é empresa de outras pessoas, né? Acho que eles tinham uma participação pequena depois que ele saiu, e que a ideia deles era, a gente quer elevar a consciência mundial. Não, cara, você tem uma empresa de espaço compartilhado de trabalho, não tem nada a ver com elevar a consciência mundial, porra nenhuma. E ele começou com essa ideia e gastava muito dinheiro, acabou fazendo com que a empresa tivesse um crash gigante, ficou devendo um monte de gente foi demitida. Então, teve uma empresa, acho que foi a Coinbase, agora não lembro se foi ela, ou foi a Salesforce, uma dessas que também teve a empresa meio que cooptada pelas pessoas por causa da história do George Floyd, da época do Black Lives Matter. Então você tem que fazer isso, você tem que ter esse posicionamento, a empresa tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então passam a mudar o objetivo da empresa de gerar lucro, de ser uma empresa rentável. E esse lucro, lembrando, é o que vai fazer a empresa ser saudável, gerar empregos, aumentar a inovação, melhorar os seus salários, etc. É isso que vai fazer a empresa ser boa e ser boa para você e para sua família e para todo mundo que está envolvido naquela empresa. E não você ter mesa de beer pong. Sim, é óbvio que você pode ter algumas coisas, você pode ter uma confraternização, mas esse porque tipo, é legal ter uma cultura que você não se sente uma formiguinha dentro de um grande conglomerado. Sim, mas eu acho que tem formas de fazer isso diferentes. Pelo menos assim que eu tento tocar as minhas empresas, né? Você não precisa disso. Você pode ter momentos de descompressão, você pode ter momentos para juntar todo mundo num evento e você tá próximo do CEO, você tá próximo dos diretores. Ter uma moral elevada dentro da empresa. Mas essa coisa de você, esse sentimento das pessoas acharem que a empresa é uma democracia,
que todo mundo vai falar, eu acho que você tem que fazer isso, eu acho que você tem que fazer aquilo, dá merda. E deu merda em várias empresas. Então, o próprio Netflix fez um comunicado dizendo, olha, se tem alguma produção do Netflix que você, funcionário, não concorda, porque tem esse negócio do cancelamento. Tem séries que puxam para um lado, tem séries que puxam para o outro. Todas as novas séries estão um saco. Sim, mas tudo assim, uma cagação você de tem que ter liberdade de expressão para fazer aquilo que você quer, certo? Mas isso vale para todos os lados. Sim. Vale para lacração e vale para antilacração. Só que o que acontecia? A lacração estava comendo solta e quando vinha alguma série que não tinha a ver com lacração ou que era antilacração... Elas cancelavam. Eu não quero fazer, porque não sei o quê. Aí o Netflix falou o seguinte, se ele não quiser fazer... Vamos pegar outra gente que faz. A porta da rua é a serventia da casa. Aí começou a mudar um pouco isso. Então, essa cultura, e isso começou muito no Fórum Econômico Mundial, com o dono, que chama Klaus Schwab, com essa ideia de que você não tem que ter mais um capitalismo de shareholder, que é esse de gerar valor para o acionista. E lembrando que gerar valor para o acionista, quando você fala assim, parece uma coisa super fria e super insólita, super, como se fala... egoísta, mas não é. De novo, o valor para o acionista significa que a empresa está saudável e que ela pode sempre evoluir, crescer, aumentar a sua não atuação. Necessariamente, né? Tem muitas bolhas que se formam através de especulação no A mercado. maior parte das bolhas são nacional. formadas por intervenção do Estado. Sempre quando tem expansão monetária demais, ela acaba inflando um setor, como foi o caso do imobiliário nos Estados Unidos, na crise de 2008, que começou muito antes. A crise de 2008, ela começa em 90 e poucos, ali no governo do Bill Clinton, com o governo dizendo, a gente tem um sistema de créditos, né, de score credit racista, e você precisa baixar os seus standards do seu sistema de créditos para dar crédito para as pessoas imobiliário, para todo mundo poder comprar casa. E isso começou a gerar uma bolha nesse setor imobiliário, porque as pessoas começaram a fazer hipotecas, 2, 3, 4 hipotecas, sem ter condição, isso gerou uma bolha gigantesca. Sim. E acabou tendo um problema. Então, assim, geralmente essas bolhas, elas são criadas por uma intervenção do Estado que fica meio que maquiada. Mas o ponto que eu queria chegar é, essa ideia de que o capitalismo de shareholder, ele tem que morrer e tem que entrar o capitalismo de stakeholder, que é o de você ter benefício social e que você tem que fazer impacto. A própria diretora da Natura falou que impacto é o novo lucro. E as ações da Natura só caindo. Assim, uma hora não dá para segurar. Como que você segura consecutivos prejuízos, etc. O que você vai acabar fazendo? Demitindo, diminuindo a sua atuação de tecnologia, diminuindo a sua inovação, porque não tem como, não tem almoço grátis, você tem que gerar dinheiro. Não, com certeza, a empresa tem que dar lucro, é para isso que ela serve. Então, eu acho que esse shift do mundo, dessa loucura, eu costumo dizer que precisa trazer os adultos para a sala de volta. Porque tem um monte de criança tomando conta das empresas, dos governos, das então redes eu sociais. acho... das redes sociais. Sim. Eu acho que, naturalmente, vai acabar voltando um pouco para esse equilíbrio, porque ele foi demais para esse lado louco. Cara, não, concordo pra caramba com você. Eu tô de saco cheio dessa cultura woke também. Não aguento mais lacrador, não aguento mais. Bom, você já teve o seu fair share de cancelamentos, né? Eu tô dando um pouquinho da minha parte de sofrimento aí pros outros, porque eu não aguento mais. Quantos anos você tem, Monark? 32. Então você tá com a cara boa ainda. Não envelheceu, não tá com o cabelo branco. Tá bom ainda. Sai de casa, não tomo sol. mas, ó, eu queria falar também uma parada assim, que tipo, eu entendo que esse negócio da cultura woke prejudicou muito e que muitas das bolhas acontecem também por causa do Estado, influenciado por uma galera meio nada a ver. Mas existem bolhas também que são influenciadas por uma nova tendência de mercado que as pessoas têm uma expectativa muito alta e, na verdade, ela não se concretiza. Tipo, porra, a bolha do .com. Tava todo mundo achando, vai ser o futuro da internet, todo mundo imaginando o futuro, e aí criou-se uma bolha enorme no .com que não foi necessariamente ligada ao Estado. Normalmente tem as duas coisas atuando em conjunto, né? Que a economia a gente chama de tempestade perfeita, que é quando tudo conspira para dar errado. Mas geralmente todas elas, a própria crise de 1929, que o pessoal fala que foi causada por excesso de liberalismo, excesso de não sei o que, na verdade não. E quando você pega as crises anteriores à crise de 1929, como a crise de 1921,
O Estado americano, ele foi mais complacente, ele não ficou lá pondo mais dinheiro, intervindo mais. Eu costumo dizer que quando você intervém demais, essa intervenção causa uma distorção que precisa de uma nova intervenção e acaba criando uma bola de neve. Então, 1929 teve uma bolha também criada pelo aquilo que eles chamam de Roaring Twenties, que foi a época super fervorosa dos anos 20 por causa de muita impressão de dinheiro. Aí começa a gerar as bolhas, porque essa impressão de dinheiro, ela distorce a economia. Então, esse recurso, ele acaba sendo alocado de uma forma muito distante do que deveria ser a realidade. E nesse caso de 1929, foi para a Bolsa de Valores. E aí os ativos começaram a bombar, tudo bombar, até uma hora que quebrou. Mas quando quebrou, o governo, em vez de falar assim, bom, agora deixa eles se virarem, tipo crise de 2008, que todo mundo viu os bancos que tinham feito um monte de merda serem resgatados pelo Banco Central, tá errado. Você incentiva o comportamento ruim de criação de bolhas. E não só isso, você não só incentiva o dinheiro do pagador de impostos, que se fudeu na crise pra caramba, pra falar assim o português claro, tá pagando o cara que fez toda a merda. Entendeu? Então, assim, é uma coisa totalmente imoral. E em 1929 existem alguns economistas que dizem que se o governo não tivesse atuado tanto e fizesse feito tanta intervenção, essa crise teria durado 2, 3 anos e não se transformado numa depressão de 15 anos. Então, tudo isso tem que ser analisado na hora de você ver que, na realidade, não é que o mercado, quando tem pouca regulação do Estado, ele sempre vai funcionar perfeitamente. Não é isso, não existe mundo perfeito. Mas é que quanto mais intervenção, mais distorção você causa. E aí você tem esses incentivos. Eu acho que é o Thomas Sowell que fala que você deve analisar, o Thomas Sowell ou o Milton Friedman, que você deve analisar as políticas, não pela sua intenção, mas pelos incentivos que ela cria. Então, quando você tem o Banco Central americano, Federal Reserve, pondo bilhões de dólares nos bancos que quebraram, que estavam fazendo tudo errado, os caras fizeram essa diminuição dos standards de score de crédito. Pegavam... Too big to fail, né? Aí pegaram esses créditos podres, empacotaram e venderam para fundos e, além de tudo, as agências de rating falando que aqui era tudo A, era tudo rating A. Mentiram pro consumidor na cara dura pra empurrar merda. E as agências de rating é um cartel de agências de rating feito com... Esse monopólio é dado pelo Estado, regulado pelo Estado americano. Você acha que você fizer uma empresa de rating, eu vou fazer o Monarch Ratings. Você vai entrar e vai fazer o rating, vai ser aceito esse rating para todos os lugares? Mas se eu tiver um rating independente que não depende do Estado... Você pode fazer, mas ele não é considerado para fins de bancos de avaliação. Tipo, você vai comprar um fundo, precisa aquele fundo, aquele empacotamento que você fez, um fundo imobiliário, um fundo, ele precisa ter o rating Fitch, ou Moody's, ou S&P. Credibilizado pelo governo. O que é desse cartelzinho, vamos chamar de rating. Então, cartelzão, né? Na verdade, tudo é um cartel, né? Tem um livro do Thomas Sowell que chamam de House Boom and Bust. Eu acho que não tem em português, mas ele conta de maneira muito mais extensiva do que eu falei aqui, essa crise de 2008 e fazendo essa comparação também com as crises anteriores do governo que sempre tem essa intervenção e essa expansão monetária. Por exemplo... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.